Criador, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, a partir do versículo 8. Essa leitura, a esquerda, tem por objetivo familiarizar com esse conteúdo, que nem todos têm essa oportunidade de estudar. Então, essa reflexão que eu vou entender os detalhes da redação do Evangelho. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, meu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Agora o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais as tuas forças, fugitivo, vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achar. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, que teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilpa. E Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilpa também teve a Jubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Jubal Caim, Naamá, ele seu Ameque, as 2 mulheres, Ada e Zilpa: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim me matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enoque. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nos nossos comentários na semana passada, nessa leitura mais extensa, nós fizemos uma avaliação horizontal, objetiva, dos relatos, para que nós pudéssemos perceber o significado dessa genealogia. Sempre nós somos advertidos para não perdermos o tempo em discussões sérias e em questões de genealogia. Mas aqui nós percebemos que a proposta remonta o plano simbólico da estruturação do ser no seu plano íntimo, e não apenas uma sequência de nomes que define a linhagem de A, B ou C. Uma vez que nós temos aqui 3 frutos dessa primeira união simbólica. O primeiro, Adão, Eva, os 3 anos. Na verdade é mais, né? Porque na união nós teríamos uma soma de valor. Adão, o tempo todo, se representava para nós como sendo aquele componente que reflete
a conquista de um plano intelectivo. Tanto que um plano intelectivo, cognitivo, um conhecimento, tanto que o trabalho oferecido pelo Senhor a Adão foi de nomear as coisas. Então nós observamos que coube a Adão nomear. Nomear propõe o exercício da razão que passa pelo discernimento. Só nomeia A, B, C ou D quem tem a capacidade de discernir quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Então foi um Adão que nós estruturamos essa primeira conquista, esse primeiro exercício do discernimento, nomeando aquilo tudo que existia. Ela é acrescentada, por isso a coma, é acrescentada no contexto como uma expressão nova, diferenciada da estrutura do ser, onde o componente ético, o componente moral é introduzido e despertado como uma condição moral. Mas uma condição moral que ainda não tinha os padrões propostos dentro de uma linha de crescimento. E é por isso que nós podemos dizer que ela cede ao convite da serpente. Nesse movimento, há um trabalho que cria condições para o primeiro fruto. Um primeiro fruto que é fruto do conhecimento entre os dois elementos. Adão e sentimento se ajustam e já podem gerar frutos. Então, frutos sintetizado na imagem, na figura de Caim. Esse Caim que ainda está voltado para o interesse próprio. Caim é a expressão do foco em si mesmo, do anseio de viver as experiências a partir daquilo que ele propõe como sendo o melhor para si. Tem uma referência ou um respeito, uma devoção ao Criador. Tanto assim, que as primícias, as primeiras ofertas, elas são destinadas a si mesmos. Que eles fazem a sua doação, não o seu melhor, mas aquilo que estava ali como uma expressão que ficou claro para nós ser, talvez, algo dispensável à sua conquista interesseira negativa. Então, Caim é essa expressão. Abel reflete já um ponto além. Um ponto além. Esse ponto além, onde a expressão da sexualidade, nessa conjugação, e aqui nós vamos falar sexualidade, o plano de fecundação dos valores superiores na intimidade do ser, gerando frutos novos. Abel já reflete os projetos que nos associam às propostas evolutivas já de um padrão superior. Caim poderia se ajustar ao nosso padrão inconsciente, o nosso passado, os nossos desafios, os lances que precisam ser vencidos, mas que muitas vezes roubam a cena, e é aquilo que acontece no nosso dia a dia, quando, submetidos a uma experiência, o homem velho se manifesta. Então, Caim é esse homem velho. Quando ele opta, no versículo, a partir do versículo 8, ele opta pelo homicídio e o matou, ele define que ele não está aberto às propostas novas. Ele quer a manutenção de tudo aquilo que representava o seu interesse. Aqui nós temos o grande desafio da reciclagem, aquilo que nós aprendemos milhões de vezes, que nós evoluímos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e é no trabalho centenário, que é no 7 que a gente muda de faixa e entra no ciclo novo, Caim optou pela reciclagem, aquilo que ele bem conhecia. Aquilo que ele bem conhecia, que era eliminar padrões que pudessem fazer qualquer concorrência. E nós observamos que ele já havia feito essa opção nos versículos anteriores, de 1 a 7, quando o seu semblante demonstrou a condição íntima do homem velho, no versículo 6, exatamente no 6.
E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Justamente no 6 é que nós identificamos essa reciclagem. Se tem alguma coincidência ali, não vem ao caso. Mas, dentro dessa condição, que ele refletiu externamente aquilo que vigorava nos seus planos mais profundos, definindo o descontentamento a partir do aplauso ou da aceitação daquilo que Abel oferecia como o seu melhor. A gordura e os primogênitos. Primeiramente, a oferta ao Senhor. Esse reconhecimento de que nós deveríamos ter um plano de priorização. E a priorização não vai mais ter interesse individualmente. Dentro da frase, nós aprendemos que temos que utilizar, reaproveitar e depois reciclar. Isso. Quando nós podemos fazer essa ligação de Caim, com as palavras de Gênesis, quando ele fala, não vou colocar de novo o nosso trabalhador, Sem dúvida. Sem dúvida. Nós teríamos Poderia. abrir, como se diz, matar sim. Aí, não matar o Brasil, não é fazer abertura para Abel, ou dois ainda vão viver. Vamos usar um termo alquímico. Vamos transmutar as manifestações de Caim. Para que Caim manifeste o interno dele. E a mensagem foi dada pelo próprio Senhor de qual seria a via da transformação da expressão de Caim. Quando diz que bem sério, tá certo? E isso que nós já trabalhamos há muito tempo, que seria a ação, o elemento determinante. Quando Caim ficou irado e demonstrou no semblante a condição da ira, facilmente identificável pelo Senhor, ele já deu um sinal de qual era a sua tônica mental. Tá certo? A tônica mental de Caim estava manifesta. Para Deus, o nosso Deus interno, para as nossas condições partidárias, nosso superconsciente, então, aquelas instâncias do nosso ser que tem acesso aos nossos planos profundos, nós sabemos o que nós estamos sentindo. A gente não vamos matar Caim. Mas nós podemos finalizar a Caim. Caim, assim não vai dar, Caim. Está diferente, Caim. Tá? O nosso trabalho seria de acolhimento a Caim, para que Caim, como foi relatado, pudesse fazer uma escolha. Porque aqui nós temos dois componentes fundamentais, que seria a manifestação do real de Caim através do semblante, porque o semblante seria a fotografia externa daquilo que vigora no plano íntimo. Então ele demonstrou, não tem maquiagem, ele demonstrou através da ira o que vigorava no seu plano íntimo. No entanto, ele recebe as informações, mas essas informações estão aqui na frente, gente. Alguém quiser, tem dois saberes aqui na frente, tá? Então nós teríamos ali um componente fundamental, tá? Agora, além desse desafio, nós teríamos ainda de perceber o seguinte, que uma questão é a manifestação, apenas identificada por aqueles que têm acesso a essa leitura, um plano. Então, quem conhece, para quem beleza, aquela história. E o negócio ali escureceu. Então tinha escurecido para Caim. Só que Caim cria uma estratégia, o que ele faz? Entrou Caim com o seu irmão Abel. E percebeu que, estando no campo, eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aí nós saímos do semblante e partimos para o plano da ação. Tá? Podemos também ligar o retrato dos olhos. Que?
viu no retrato do Batista que está aqui? Eles não envelhecem, o retrato, eles não envelhecem nunca, mas o retrato vai, Exatamente. O que ele é realmente. Exatamente. Ele está no Aí sempre se manifesta. Internamente, mas o retrato estava na parede mostra o que ele era realmente como se fosse de não positivo. Não positivo, porque o Caim, no primeiro momento, né? Que o Caim informando aí, né? Ele apenas vencido, depois ele agiu. Mas ele se irou, ele sentiu e manifestou. Ele manifestou através do semblante. Então, do ponto de vista doutrinário, qual seria o elemento que sinalizaria para nós o nosso semblante? Nos planos mais sutis. Que conta da nossa realidade. Tá, o perispírito. Mas as emanações do nosso perispírito. E nós podemos dizer que pela nossa aura. Na nossa aura? Pela nossa aura. Pelos espíritos é isso. Ele falou assim, isso ele caiu o semblante. Ficou vermelho. Ficou escuro. Está em oração e no azul da devoção manifestou. Então, essa é a definição, tá? Do semblante. Então, é um semblante que não chega ainda na estrutura física, mas é um semblante manifesto, identificável no plano sutil. Só que essa condição da aura retrata no físico. E o corpo vai definir. Aquela história, né? Porque nas histórias. Ai, mas eu vou falar, né? Porque a bruxa ia do espelho e perguntava, né? Da beleza, né? Da beleza. E a resposta foi qual? Antes não tinha ninguém. E depois que horas que apareceu alguém que era mais bonita que ela? Por quê? Porque ela estava na beleza interna e na capacidade de amar, que se refletia no semblante dela. E que exalava ou manifestava uma condição, porque há todos os livros conjugados, né? Que nós observamos que tem uma série de informações que retratam já componentes que são arquétipos, lançados em todas as culturas. Então, o semblante, então o olhar, retrato da alma, da condição interna da alma. Nós estamos falando desse semblante que lhes caiu. E quando você emana isso no nosso dia a dia, nós podemos perceber isso com um afastamento ou uma aproximação, tanto de enganar como de desenganar, porque a energia não positiva, ela consegue afastar as pessoas Por quê? O que acontece aqui na expressão da alma? Quais seriam as leis que vigoram no planeta? A lei de atração é uma das leis do planeta Terra. Não é isso? Então, se essa é uma das leis, dentro do plano da sintonia, dessa lei de sintonia, nós vamos atrair como verdadeiros ímãs. Atraímos condições que retratam a nossa condição íntima. Aqui só é a manifestação externa do que vigora no íntimo. Se nós somos um ponto irradiador de pensamento que a nossa vontade coloca em movimento, tá? É a vontade que coloca, né, em movimento. Nós definimos qual é a nossa condição real através dessa vontade que define. Na hora que ele ouve, a vontade está em com certeza já estava construída. Eliminada. E a mensagem divina foi nesse sentido, da atenção, da vigilância, porque você já detém, já detinha na intimidade do ser, já tinha aprendido uma série de informações fundamentais para que pudesse redirecionar a oportunidade no redirecionamento do destino. Cada opção de sair foi da ramificação. Então, quando nós
saímos, quando o nosso semblante sai, é porque nós voltamos para o passado. Então, mas então quer dizer que o Caim não morre, mas ele pode mudar de planos, né? Ou repetir planos. Mudar de endereço e repetir planos. Então, ele fala assim, a rebalta, o que acontece? Pode até o tipo, mudar. Mas os personagens continuam os mesmos. E não falta vida. E o que acontece? Os personagens são os mesmos, muda só assim, a indumentária, mas se a gente for olhar no fundo, até o texto da peça mesmo, tá? Que reflete a tônica estrutural do ser, atraindo experiências capazes de elaborar processos de transformação. E é por isso que a gente vai explicando experiências. Rússia, Alemanha, Brasil, e vamos mudando, só endereço, tá? Terra, filhos, capela, e vamos mudando de planeta para operar em lugares diferentes, conquistas que na verdade são desafiantes para nós. Porque é um desafio para Caim, abrir mão do seu endereço próprio. Caim poderia ser a expressão de quê, gente? Não poderia? Poderia ser a expressão de uma pessoa centrada em si mesma. Tanto que ele inveja as possibilidades do outro. E a inveja, a ira só é uma resposta daquilo que ele sentiu. Peraí, não sou eu mais você. Eu não estou recebendo aquilo que deveria ser para mim. E é tanto que ele opera um movimento de afastamento. Então ele mata, tentando dessa forma manter a sua condição de único fruto. Com isso, o que ele fez? Permaneceu o único fruto da associação. No 9, que nós já também comentamos, onde está seu irmão, nós temos o movimento pedagógico da vida, do questionamento. Nós operamos no nosso dia a dia uma série de ações que nem sempre refletem conquistas favoráveis. Mas existe aquela voz interna, o clamor da nossa consciência, questionando, porque nós já temos conhecimento suficiente para sinalizar que o caminho é um caminho positivo, do bem, ou um caminho negativo, um caminho que nos afasta da lei divina. E é através da voz de Deus, e o Senhor disse a Caim, onde está teu irmão? Onde está? Só isso. Onde? Lugar. Que lugar você deu para ele? E a resposta aqui, e disse Caim, aqui não teria um plano de definição. Quando nós estudamos, e isso já foi na época que a gente estava estudando com nós, eu falava muito daquela sequência natural. Caminho, verdade e vida. Não é isso? Caminho, verdade e vida. Então, caminho, verdade e vida. Qual que era a correlação do caminho? Pensamento, palavra e ação. Não é isso? Então nós temos aqui no caminho o pensamento. O semblante desse caiu. O semblante desse caiu refletindo o pensamento. O caminho já estava aquele pensamento. Esse pensamento. Foi palavra. Então, se assim nós temos, ele pensou e refletiu na alma. Não é isso? Refletiu na alma. Caminhou um pouco mais e falou para o Senhor isso. Peraí, não sei. E ainda articulou. Sou eu o guardador do meu irmão? Então aqui eu materializei tudo aquilo que eu pensei em termos de escolha. A eleição já tornou-se um plano de concretude muito maior, porque Caim é a expressão da concretude. Então aqui na vida. E a verdade, com a ação, já poderia ser colocado
dentro da sentença. Vamos colocar aqui sentença imprimida pela ação dentária divina e dentro do posicionamento que ele assume definindo um novo endereço, né? Porque aí ele vai para a Terra de Norte. Então nós poderíamos ver dessa forma. Alguma dúvida até aqui? Eu quero fazer algum comentário? Mas cara, isso não falou a verdade, não. E ele nos fala a verdade? Então, para mim, verdade de vida, o problema é isso. A verdade dele era qual? É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Essa era a verdade dele, que ele queria que vigorasse. Né? É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Essa era a verdade dele. Sim, mas isso foi antes. Quando o Senhor perguntou, ele falou assim, onde é que está seu irmão? Cara, eu não sei. É verdade. Pois é, aqui, a verdade dele também era verdadeira? Ele sabia que aquilo também não podia acontecer. Ele conhecia que o que prevalece é a lei divina. Ele estava querendo distorcer o tempo todo para que a verdade dele prevalecesse. Só que quando nós estabelecemos um pensamento e disparamos uma série de comportamentos para materializar o nosso pensamento, nós estamos gerando uma realidade. A questão é que realidade eu estou gerando. Eu gero primeiramente essa realidade no meu semblante, depois aquela história, que a vida fora de mim reflete aquilo que vai dentro de mim, a vida fora de mim. Então, por que eu estou ainda gerando essa série de padrões em torno de mim? Por quê? Tá certo? Então, essas colocações seriam importantíssimas em termos de reflexão. Tá bom? Eu estou lembrando aqui do movimento que um psiquiatra gasta para fazer no íntimo do seu paciente. E ali vai, 1 ano, 2, 3, 4, e eu não esqueço que um dia no estudo do Apocalipse, o Honório falou assim, eu contei um caso para ele, ele falou assim comigo, pois é, Edna, esse é o movimento que o psiquiatra faz no íntimo do paciente. Muitas vezes, ao ser tocado assim, ele foge. E aí eu estou trazendo esse momento que você está falando, Caim tentar distorcer a lei. E na verdade, nós com os nossos problemas, quando somos tocados pelo outro, ou por esse psiquiatra, né, que pode ser a própria vida, essa fuga é porque a gente andou tentando enganar, distorcer, mas no momento que você é chamado, porque ele ouviu, né, Deus chamou, ele foge porque está tentando fugir dele mesmo. Ele foge porque ele está tentando achar um lugar onde ele possa encontrar circunstâncias nas quais prevaleça aquele que ele tem. Tem lugar aqui, gente, ó, tem lugar aí. Tem 2 lugares aqui, tem lugar aqui também. Vocês não ficarem de pé? A ação de eliminar, então, A realidade é sempre relativa. a realidade, dizem que aqui é ilusão. Ela é relativa, então ela sempre pode ser mudada e eu já ia falar. o pior que ela seja. Porque eu sei que nós estamos chamando de realidade. É a manifestação. A manifestação é ilusória. A manifestação é ilusória. Porque eu sou luz, não estou brilhando nem foi que eu tive. Você é luz, não é? A nossa essência não é essa. Em termos de essência, eu sou luz, todos nós somos luz. Mas nós não manifestamos a nossa essência. Então a realidade manifesta é a ilusão. Então aí a gente fica iludido achando que a gente é treva. Né? Oi? Aquela história do Paulo Canteira, né? Qual dela? Mas ele fala que nós pegamos uma verdade para ela no meio de 2 verdades partidas também, fazendo uma mentira. Tá vendo? Então a mentira seria a ilusão. Então dentro do que foi colocado aqui,
dentro da dificuldade da condução dos processos, nós poderíamos assim, avançar para o versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, o que aconteceu com Abel? O que aconteceu? O que a gente poderia imaginar desse versículo? Vamos ver de novo, gente? Não. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Esse versículo é riquíssimo. Voz de quem? Da consciência. Irmão. A mensagem é essa. Nem identificou mais Abel. Não é mais a voz de Abel. É a voz do teu irmão. Clama a mim desde a terra. Desde a terra. Então, desde a terra propõe o quê? Estou subindo, tá? Tá? Desde a terra. E o sangue? Então, nós temos várias palavras. A palavra irmão, a palavra sangue e voz, né? Porque nós estamos falando aqui de pensamento, palavra e ação. Então, essa voz, essa palavra, que já deixou de ser pensamento, já assumiu uma concretude, tá? Já assumiu uma concretude num plano do real, ou do ilusório, mas na verdade do plano concreto. Porque quando nós pensamos no sangue, nós já estamos diante de uma proposta reencarnatória. Então, se Abel gostaria, se Caim gostaria de eliminar a figura Abel, isso não é possível. Porque a linha de continuidade não deixa nem de ser irmão. Não deixa de ser irmão, porque não tem jeito de matar. Não tem jeito de matar. Não mata nem Caim, nem mata Abel. Não tem jeito. Vai continuar tendo parentesco. E vai continuar tendo voz para manifestar. Então, quer dizer, a medida foi totalmente ineficaz para o que ele almejava. Ó, onde ele está? Porque ele está vindo de lá. Está vindo de lá a voz. E eu reconheço que é a voz do seu irmão mesmo. E isso chega até nós como um grande desafio. Porque a reencarnação, embora estejamos afastados de determinados elementos, existe um plano que denuncia, e é a voz que denuncia. E denuncia como? Clamando, clama a mim, clama a Deus. Porque quando nós reencarnamos, nós já temos essa certeza inerente ao ser da realidade divina, da paternidade divina. E quando nós estamos no processo reencarnatório, o que nos associa aos planos sutis da vida é o clamor, essa oração, que é, na figura de Abel, a auxílio da minha parte, porque já reconhecia a divindade, mas para oferecer o seu melhor. E aqui, fora de um contexto, mesmo num plano denso, na terra, escondido na terra, que quando a gente mata alguém tem uma proposta brilhante. Aí a pessoa fala assim, eu acho que esse cara está querendo meu lugar, né? Querendo meu setor. Então, o que a gente faz? Não jeito de eliminar essa figura, cortar qualquer manifestação. Não é um jeito de esconder e tirar do contexto. Então são mortes distintas, que são operadas no nosso dia a dia. Você fala do lado sombra dele, né? Exatamente. Essa coisa de dar uma sangue pela mão de Deus,
você vai olhar e com aquele vestido branco, esse trabalho com a mulher, No sangue do cordeiro. Isso, né? isso. O senhor fala, sangue de irmãos branco comum, porque a sua marcha, né? Mas aí nós entendemos que aí a questão é mais o sangue do seu irmão. Porque não adianta, o vínculo continuará existindo. Aqui, diretamente na relação com o Criador, ou ainda que escondido na terra. Tá? Não, mas é que tem um aspecto, sem dúvida, porque é através da reencarnação que nós elaboramos uma série de situações que precisam ser totalmente modificadas na nossa forma de ser, de sentir e de agir. No caso, o que nós estamos comentando é que não ficou desconectada a relação de Abel com o Criador. É isso que nós estamos querendo dizer. Agora chega lá. E chega de que forma? Clamando. Tá? Existe essa relação ainda. Essa relação foi só modificada. Tá? Se antes havia uma relação direta no plano espiritual, vamos dizer assim, agora, uma vez reencarnado e até aparentemente escondido e distanciado da presença de Deus, da terra, esse sangue, né, o elemento reencarnado, ainda consegue manter essa relação comigo e clama, pede ajuda. Ajuda, Senhor, não me abandona, né? Coloca a luz nos seus passos. Então é aquela pessoa que teve aquela ideia brilhante, apareceu um pouquinho, vem o mundo e abafa. O que acontece com essa pessoa? Às vezes ela perde até o telefone, a mesa, né? E fica excluída no contexto. O que cabe a essa pessoa no momento desse, quando ela foi eliminada pelo egoísmo, pela inveja de caminho? Cabe a ela trabalhar o plano íntimo e clamar a Deus. Tá? Porque são reencarnações dentro da própria reencarnação. São batismos da vida, né? No sistema de purificação. Você fala assim, gente, eu nunca pensei que eu ia viver isso ainda, né? Quantas vezes a gente fala isso? Vê que eu precisava disso ainda. E existe. Existe conhecimento da direção de Caim e Abel na vida anterior? Teríamos, a partir de informações espirituais, de que teriam expressões de raças habitando em outro planeta, que seriam os exilados da Terra. Então nós poderíamos sugerir, nesse instante, aqueles que não conhecem ainda essa obra, os exilados da Capela, tá? Que é uma obra que fala desse movimento, retratando uma linhagem, um agrupamento de espíritos, que não é apenas um espírito, seria um agrupamento de espíritos com essa chaga, com essa dificuldade, e que teria reencarnado num tempo preciso numa terra ainda mais primitiva. E Abel, um outro grupamento, que já com conquistas um pouco melhores, vamos dizer assim, em termos morais, mas que veio e que se deparou com a dificuldade, o confrontou com a condição de Caim, que já se sentia dono do pedaço e não queria qualquer ameaça à sua zona de conforto. Então, nesse livro você vai encontrar as raças, que até nomeadas, a gente já comentou mais para trás, e uma outra obra que também fala desse parentesco, né? Desse parentesco, que é o livro A Caminho da Luz, que é um dos que nós também indagamos do nosso estudo. Quando o Emmanuel traz aquele conceito de que a mente se desenvolve entre as ilusões que salteiam a inteligência. Nós compreendemos que no estágio de experiência que nós passamos, nós caímos num determinado campo de ilusões, em que os nossos interesses entram em luta com aquilo que deveria ser, que é o bem geral, e nós despertamos no plano espiritual, constatando o nosso equívoco. E a inteligência é promovida nesse salto da ilusão.
E assim vai sendo a nossa evolução. Percebemos o erro, tentamos modificar, né, com propósitos melhores e vamos saltando na evolução. Mas aí vem Emmanuel e fala, a verdade está com Cristo. Se nós elegemos o campo de estruturação da verdade com Cristo, nós fazemos uma remodelação mais eficaz. E aí as nossas escolhas passam por essa luta entre aquilo que eu desejo e aquilo que deveria ser. Né? Então, essa história de Adão e Eva, que traz Caim e Abel, é a nossa luta íntima. Em que o mal tenta imperar, não, eu quero construir um campo de determinação da personalidade. E aquilo que deveria ser, que é o lado crístico se envolvendo. E para isso entra sacrifício, renúncia, esforço. Aqui, nesse momento, nós poderíamos retomar alguns conceitos básicos. São conceitos básicos e que o livro dos Espíritos define para nós como uma condição muito tranquila da relatividade. Gente, que escreve na página. O bem e o mal, tá? Ele não estava marcado, hein? Hoje vai ser tirado aqui. Então, o bem e o mal. O bem e o mal. Tá no capítulo... Não, 629. 629, a partir da definição da moral, mas o que eu quero falar mesmo é um pouquinho mais à frente, quando nós trabalhamos a questão aí 631. Tem meio do homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Tá bom, gente? E quer saber, né? Estou repetindo, que essa é muito boa, né? Tem meio do homem de distinguir por si o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E essa inteligência para distinguir, para discernir, é muito ancestral. É largadão, tá? É ancestral demais. Esse discernimento foi conquistado lá em Adão. E na verdade, quando nós ficamos nesse floreitor, e a palavra é florear, para ver se a gente dá, sabe? Um mundo um pouquinho diferente, nós estamos utilizando estratégias de manutenção do nosso interesse. E aí sim elegendo o mal. E o conceito que esse cuidado nos diz sobre isso é o seguinte, que é uma onda, que é o mal? É uma onda que irradia do indivíduo e funciona como se fosse um raio de luz, tá? Que gera o quê? Sombra. Fechado, tá? Quando nós temos o interesse todo voltado sobre nós mesmos. Então o egoísmo é isso. Nós não podemos alimentar mais egoísmo, nem no nosso nem dos outros. Quando a gente identifica que o padrão é de egoísmo, cabe a nós estabelecermos um padrão que não alimente isso, porque isso alimenta o mal. E o nosso compromisso é com o bem. Qual é o compromisso do cristão? É o bem consigo, com o outro, tá? Com a natureza, honrando e engrandecendo a criação divina. Então nós temos um compromisso com o bem. Então é a mesma onda, só que ela se amplia e se irradia. É a mesma onda do nosso interesse, da nossa ação. A questão é de direcionamento. Então a questão bem, mal, relativa, lá atrás, em termos de sobrevivência, poderia até ser aceitável determinadas posturas, em termos de sobrevivência. Hoje, uma série de comportamentos que eram aceitáveis e tidos até como bem porque promoviam a vida, hoje são considerados maus. Existe uma relatividade nessa visão, porque à medida que o nosso olhar cresce, nós temos esse compromisso de ampliarmos e modificarmos a nossa conduta, mesmo que esteja gerando ilusões, que aqui nós vamos das ilusões, mesmo que esteja gerando ilusões. Que ilusões? Ilusões que vivem não apenas dessa onda fechada em si mesmo, que aí isso é alto,
Caim aqui é a expressão desse mal que nós estamos falando, conceitual, que gera uma série de vícios. E compactuar com isso, alimentar isso, é cair na força atrativa do próprio mal. Porque isso está em nós. Isso é em nós. Isso faz parte do nosso passado, ou até do nosso presente até uma hora atrás. Né? Então, porque nós já temos lógica, ela tirar convidando na faixa do bem. Então, mais ou menos isso, né? Nós teríamos essa capacidade de operar essa reflexão e definição de Deus. O caminho era o egoísmo. Então, a gente imagina, o egoísmo era sempre um orgulho. Ele está achando que era tudo para ele, que ele era o melhor, ele era o mais velho, o mais. Primeiro, então Abel não é que parece Abel, é que dá o gancho aí para o dinamismo da coisa, né? Quer dizer, a expressão da fraternidade é só quando aparece o irmão. Exatamente. E é por isso que surge essa questão. Então, na hora que você começa a reconhecer a excelência do irmão, inclusive na direção ali, nas orquestras com o Senhor, no conhecimento dele, mais íntimo com o Senhor, às vezes de abrir, ter a humildade de abrir os recursos dele e operar junto com o irmão, né? A postura, em vez de ser fraterna, é de eliminação. Esse é que é o nosso problema. Olha, no livro Pão Nosso, eu não trouxe hoje, era até uma coisa que a gente tinha comentado em outras reuniões e que não, acabou não acontecendo. Pão Nosso. Então, a questão de número 134. O título é Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam os que a eles se entregam. Palavras de Paulo a quem? Aos Hebreus. Capítulo 13, versículo 9. Falar dos Hebreus é falar para Caim que sabe das coisas. Tá, gente? Seria o equivalente a quem conhece, quem tem uma trajetória focada numa busca, numa relação com Deus. Só que, numa visão de que quem quer filho, só eu que sou filho. Só eu que sou filho. Então tem essa história de irmão, não. Esse irmão, Abel não é meu irmão, não. É outra linhagem, não tem nada a ver comigo. Não, é irmão. Tá? Então, falar para Hebreu é isso. É falar para alguém que esquece. E no finalzinho, existe uma proposta de que nós sejamos elementos buscando aqui. Os homens, contudo, demoram-se largamente a distância da grande verdade. Tem a verdade relativa de cada qual, então essa grande verdade seria a verdade da lei natural. Da lei natural, a grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor. E somente a custo abre um entendimento de realidade da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes da evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior, aquilo que nós comentamos. Se nós ficarmos fechados apenas ao convencionalismo, tá? E às propostas de costume, então qual que é o costume? O costume vou falar um costume antigo, porque muitos de nós tínhamos esse costume, rezar só no sábado, ou ir à missa ao domingo, ou comungar determinados dias. Não importa, é um costume que para muitos são expressões de profundidade, mas para muitos são apenas expressões de convencionalismo. Para muitos. Tá? A gente não pode fazer um julgamento e fechar. Esse é muito. Então é para esses que não estão inspirados nas questões de princípios de ordem superior, é que vem a palavra. E aí vem.
É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração. Então nós estamos, a todo instante, tendo a oportunidade de padrões novos que surgem na nossa intimidade. Mas o que a gente faz? Então, asfixia. Então, até que ponto a bela em nós não foi asfixiado como impulso divino? Então, é isso mesmo, é isso que eu queria. Quando não foi pela fé que Abel conquistou a graça lá e o retorno divino, então nesse momento eu falo, não é do jeito que eu quero, não. Eu quero o reconhecimento da minha ação. Por exemplo, asfixiei essa manifestação experienciada. Irmãos nossos existem, que regressam da terra pela mesma porta da ignorância. Então, quer dizer, no plano da visão, nem sempre a gente colhe o benefício que deveria. E aí que vem a reciclagem. E dentro do que foi comentado anteriormente, tá, é aqui que nós temos o piso e o palco, na elaboração dos valores da terra. Mas, muitas vezes a gente reencarna e desencarna no mesmo padrão. De ignorância e de indiferença. Tá bom? Ignorância e indiferença. Vamos lá atrás. E por quê? No balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. De novo, gente. O que fiz hoje? O que fiz hoje? O padrão é hoje. Acentuei os traços da criatura inferior, que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Olha só, bacana demais, né? Então, a pedagogia é a mesma aqui, que foi feita no trabalho lá com Carlinhos. O que eu fiz hoje? O que eu fiz? Bacana demais, né? Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Discípulos, aprendizes, então só. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior, matei Abel, tá? Fugi para a terra de norte, comei dos esposos, tá certo? Cometi o tiro, caí. E defini não a lei do perdão, mas a lei da vingança. O que nós foi na semana passada? Tá? Eu estou fazendo, reforçando, acentuando os traços da criatura interior, que fui até ontem, ou até uma hora atrás, né? Ou desenvolver as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. E a questão do desejo como um componente. E do topo, que é a vontade, que direcionará o nosso padrão. Desejo? Sim, gente, desejo. Porque a força mais profunda do ser, permitiu que faça buscar o quê? Buscar alimento, buscar o descanso, buscar o prazer e buscar a própria evolução. É quando o nosso desejo conjuga com a nossa vontade, é que nós temos a força da ação confluindo o que vem do alto com as forças impulsoras de baixo que promovem o nosso caminhar. Então aqui, e é Emmanuel, o que desejo reter eu estou relendo em Novos Horizontes muito obrigada. E ele vai falar muito, o João Lúcio vai falar muito do que ele poderia ter feito e não fez. E nós conhecemos a pessoa que foi uma pessoa ativa dentro da proposta vendedora. Mas aí que vem a história. Aí que vem a história. Uma vez eu estava fazendo um curso de metodologia do ensino. Metodologia do ensino, E eu fiz um mistério, né? E todo mundo que estava ali fazendo, não sabia nada dessas coisas de didática, sabe? Não sabia nada disso. Aí eu cheguei lá e tal, né? Conheci alguns, não sei. Aí no final, vamos colocar assim, eu terminei com 7. Aí uma das colegas virou e falou assim, você fez nada demais. Você já chegou aqui com isso? Você já chegou aqui com isso? Aí eu falei assim, não sei nada mais não. Então quem que chegou lá sem nada e saiu com 7, arrasou.
Então, essas coisas do dia a dia que finalizam as propostas do questionamento. Se você já conhece, então ele anuncia. Então, aquilo que para nós foi um arraso, para ele na intimidade foi pouco. E isso nós não podemos mencionar. Isso é a condição de cada qual. Cada um é que vai responder que fiz. Que fiz. E de repente ele pode ser concluído que aquele ponto central pode. Que aquele ponto central que ele deveria ter trabalhado, ele nem mexeu nisso. Não fez um movimento nenhum sequer. Então aquela história pode ter sido ótimo para a sociedade. Mas do ponto de vista pessoal, ele não trabalhou as questões fundamentais. Deu a ideia? E o Elias é bem simples e discreto. Ignorância não melhorando total, mas ele saiu, ele voltou, a mesma maneira que ele não, mas aí, a mesma maneira pode ter acontecido da mesma maneira. Mas ele não saiu da mesma maneira, no caso da pessoa que não conhece. Com certeza saiu cheio de amigos. A gente tem dúvida disso? A gente não tem dúvida, porque não cansa de pessoas. Não cansa de pessoa carinhosa, prestativa. E aí, agora vou falar, né, que não é mais casca de banana, né? Então é uma pessoa adorável. Mas, nas questões íntimas, então ele saiu acrescido, sem dúvida. Mas não acrescido naquilo que ele se propôs. Naquilo que ele se propôs. Mas às vezes é naquilo que se propôs. Porque é o ponto central da nossa reencarnação. Aqui vem a resposta. É íntimo. Também fiquei muito preocupada que eu estou lendo esse livro, o conhecimento dele, né, assim, aqui da doutrina e tudo, e tanta novidade ele encontrou lá em cima e quanta coisa, assim, para nos ensinar, não é? Eu fiquei assustada com tudo que eu estou lendo no nosso território. Gente, mas Porque é muito pequeno ainda no conhecimento, né? Mas não é no conhecimento, Maria. É na ação. É na ação. Sabe, no conhecimento nós estamos muito letrados já, no sofrimento nosso. Nós já estamos bem letrados, sabe? A questão é que o nosso conhecimento ainda está na faixa da celebração. Só no cérebro, tá? Ainda não desceu para a ação nas mãos. Então, o conhecimento, Lenice, é ação e é uma realidade, né? Quando nós chegamos no plano espiritual, né? É outro tipo do que a gente possa imaginar, né? Porque se é verdade nos transformar em vida, nós estamos parados. A verdade tem que transformar em vida. E no plano de coerência. Se eu acredito que seja nesse sentido, por que não trabalhar nesse sentido? Eu acredito que tem reencarnação. Mas eu digo como se não tivesse. Mais ou menos isso. Então, eu falo assim, não, eu tenho que aproveitar todos os minutos da minha existência, mas assim, saboreando a vida apenas. Por exemplo, né? Esse é o pensamento de quem faz, não sei se tem outra, né? Não é o pensamento de quem estava dizendo, não sei se tem outra, então eu vou aproveitar o máximo essa, porque não sei se tem outra. Mas aí, gente, eu fico não, nós podemos fazer com consideração, com temperança, né? Temperança. Vivendo tudo aquilo que a vida propõe, sem abuso, sem cair em viciações, sem um plano de ousadia, de exposição pessoal, tendo um plano nutritivo nas várias frentes da demanda do meu espírito, né? Então, é diferente. Aí é uma vida pautada na crença da vida futura. Então, um plano de coerência. Podemos João Lúcio, veio falar lá na frente, né, depois do Novo Horizonte, 4 livros depois, das Dimensões do Consolador, ele viveu aqui, trabalhou tudo que a gente sabe, mas quando ele é levado lá para aquele congresso em Paris, o que é que ele relata lá, assim, bem profundo, para que a gente também acordasse? Ele vai falar que no momento do encontro com ele mesmo, que um calor tinha tomado conta da face dele. Aí ele fala, fruto da vergonha que eu senti naquele momento. Então, quer dizer, com tudo isso, a gente vai sempre estar trabalhando, mas a misericórdia vai sempre estar transformando aquilo que a gente não dá conta naquele momento
para ali na frente mostrar para que no próximo a gente vá consciente para ver se consegue mais um pouco. Então, vamos pegar nesse comentário uma mensagem que está nos dando subliminar. No primeiro livro, ele fala do impacto, né? Quando ele viu fora o questionamento, né? Aqui, nesse espaço, alguns anos depois, ele faz um contato interno, tá? Então, não precisou mais do agente externo dizer, cobrar, tá certo? Esses espelhamentos externos. Então, nós observamos que a verdade se manifesta dentro de um plano de gradação, dentro da capacidade do indivíduo de receber essas informações. Se nós recebêssemos uma informação plena sobre todas as questões que tratam da nossa realidade, nós podemos suportar. Então, esse plano de humildade é fundamental para que nós possamos trabalhar devagarzinho, tá? Nas nossas limitações. Porque se tem uma coisa que nós ainda não conquistamos, é a humildade, né, gente? E humildade é essa capacidade de fazer contato com os limites pessoais, né? E conseguir transformar, né? Então, nós precisamos realmente fazer essa leitura do porquê desse gradativo. Então, agora eu dou conta disso. Mais pra frente virão outros elementos. Aí, com certeza, eu terei muitos acréscimos de elementos sustentadores que me auxiliem. Você não tá mal? Pode ser, Maria? Também. Deixa a Maria. Então, quando a flor de Raquel e chegou na terra, isso me remete àquela fala aquilo de milhares, aquilo de milhares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligar. Então eu coloquei assim, a tentativa do cair desligar, né? E o Abel já desencarnado continua no mesmo ponto que ele se encontrava. Então isso nos leva a nós mesmos, a nós ser emocionadas, eu vou deixar aqui. Eu não entendi o que você queria falar. Eu entendi o que você queria falar na linha, acho que é mais ou menos isso, ver se corresponde. E disse Deus, que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, passando por um. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A terra abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. O que aconteceu? Ele tentou criar um corte aqui, foi? Ele quis desvincular nas marcas, foi? Quis desvincular na marca. Não quero saber desse padrão. Esse padrão novo não me pertence. E eliminou o padrão. Só que a voz do sangue clama a minha terra. E aí tem uma resposta. E agora maldito és tu desde a terra. Ele ficou maldito aqui, ó. Ele ficou maldito aqui. Então, quando ele reencarnar aqui, essa maldição está dita já, está definida, é escrita. E se nós já achamos que palavra seria ação, o karma está construído aqui, em termos de planejamento reencarnatório. O maldito aqui seria o planejamento reencarnatório. Quando a gente fala de karma, né? Porque quando a gente fala de karma, nós temos aquela tendência a fixar padrões rígidos. E é muito importante nós falarmos de planejamento reencarnatório. Porque uma vez de planejamento reencarnatório, nós abrimos um espaço para mudanças durante a trajetória do indivíduo. Né? Então, maldito és tu desde a terra, que já recebeu o sangue do teu irmão, da tua mão, hein? Da tua mão. Tem isso aqui, que é a mão de paz, né? Para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, se o irmão reencarna numa condição da terra e já consegue clamar
a Deus desde a terra, a posição do reencarne de Caim será num plano de planejamento reencarnatório marcado por condições mais relativas. Mas esse clamar aí pra mim é isso, porque assim... O que é clamar? Dicionar, gente, clamar. Implorar. João Batista, voz que clama no deserto. Não é isso? Voz que clama no deserto. É o que antecede o Cristo? É aquele que está numa condição totalmente inóspita, terrível, e o que ele faz? Ele sai daquela condição totalmente adversa e clama a Deus no deserto. Tá bom? Arrependei-se. E lançando mensagens. Tá? Mensagens que são mensagens sinalizadoras de um caminho novo. Olha, isso é explicativo, né? A história não é essa, a vida não é essa. Então Abel, na terra, é um elemento sinalizador da expressão divina. Ele vai, se no plano espiritual ele dá a oferta lá, do que ele tem de melhor, na terra reencarnada, ele é essa voz que sinaliza para as pessoas o divino. O pior é que eu desejo de nós mesmos, né? Pior é isso. Mas quando nós pegamos a palavra do tipo, poderá dar uma sinalização do reconhecimento da nossa experiência quando olhamos a experiência humana, você reconhece a dignidade do movimento. Quando você na dignidade, você se vê verdadeira, você pode falar, o Senhor ajuda a sua conta, né? Do nosso caminho, obviamente, né? Coloca os sinais aí, não diga nada. Para eu estou vendo, ver os sinais que Deus coloca na minha vida, para eu decidir como é abençoada, né? Eu será que tem os sinais de trânsito, né? Deus também pode, quando clama, né? Agora, na nossa trajetória na Terra, um dos elementos que fazem parte do dia a dia é a nossa carência, né? A nossa carência, porque nós temos um plano de necessidades não atendidas. E essa necessidade não atendida é que faz com que o elemento busque o divino. É nessa carência que nós buscamos o divino. Esse clamor por Deus vem dessa falta. A falta como um componente que promove essa promoção diante das escolhas de cada forma. E Emmanuel, ainda que seja. Mas Emmanuel sinaliza para nós o seguinte: para que o alimento seja um alimento para a alma e para que ele se fixe, é necessário uma alma extremamente vinculada à verdade divina, tá? Porque não é só uma questão de nutrição, mas de fixação do alimento, tá? Fixação do alimento. Aí nós não vamos eliminar a alma. Porque, ó, aqui agora, está cheio de nitrogênio. Se nós tivéssemos condições de fixar o nitrogênio na nossa estrutura física, nós não precisaríamos alimentar. Comida. Só respirando estava bom. Mas pela respiração nós não fixamos elementos que são necessários para a manutenção da nossa estrutura física. Então, quando nós falamos da necessidade... médico. Tem uma comitiva, viu?
Você podia vir pra cá, né, amor? E eu ia falar também, né? Mas não precisa não, né? Até porque ele fala nome agora. Sou ou não sou, né? Seria bom, né, que aí a gente pode continuar aqui, né, gente? Bom, mas então, nós teríamos... Pois é. E seria que as primeiras a levantar foram as médicas, né? Mas a história é a seguinte: como fixarmos o que foi? Mas é que a questão da fixação, tá, gente? Isso é importantíssimo, tá? Porque quando você, no meu caso, né? Eu não fico nada. Eu vou fazer, né? Isso, vai embora. E vai embora. Então você diz, eliminar o glúten. Isso. O objetivo do gado é absorver proteínas, vitaminas. Isso. Tudo que eu preciso. Porque o glúten ele tampa, né? Acabou. Acabou. Tudo que eu glúten. Isso vai embora. Aquilo que deveria ser absorvido numa porção, vai embora. Mas então vamos ver o que aconteceu. Caim estava vinculado ele estava com o coração dele voltado para as verdades eternas? Não estava. Então ele era um intolerante à verdade divina, vamos colocar assim, tá? Ele sofria dessa intolerância. Ah, então isso não é comigo. O posicionamento dele o tempo todo foi nesse sentido. Então, embora inundados por elementos capazes de suprir a nossa carência, nós permanecemos desse jeito, quando assumimos posturas de intolerância, tá? De intolerância no sentido, né? De não aceitação, de não assimilação, porque não estamos voltados para essa vez, sinceramente, né? Com o coração voltado sinceramente para as verdades eternas. Qual o primeiro? Depois não dá mais. Ou então, quando nós estamos muito voltados para o prazer. É isso aí. Deus nada a ver. Exatamente. E aí nós esgotamos as nossas possibilidades naquilo que eu posso no nosso interesse. Segundo. Então, voltando na que a senhora falou isso, porque funcionamento das divisões de solteio e inteligência, então, eu estou falando no sentido de solteio, né? Porque está dando uma entender de salto, né? A palavra salto, divisões de solteio e inteligência. Então, eu estou falando essa questão na primeira pergunta do inteligência e porque, quer dizer, só inteligência pressupõe coisa além do nosso entendimento. Então, quando a gente está de inteligência, então nós supomos o seguinte: a nossa dificuldade é justamente essa. Nós pegamos lá em cima do salto, né? De ilusões que são inteligentes. Então, nós estamos pegando essa inspiração lá em cima e nós temos a nossa metabolização como da parte de baixo, então isso. Aí eu me lembrei daquela passagem do Evangelho da entrada do encontro de Jesus em Jerusalém. Você viu, o que aconteceu? Pegaram o burrinho, colocaram um manto sobre ele e ficou preso. Como Jesus foi entrando, sangrado, usando os mantos e falou dele. Jesus ficou entre a terra e o céu, sem contar. Embora estivesse manifestando a manifestação do Pai. Agora, nós, essa questão nossa da divisão de próprio inteligência, nós estamos saltando lá, mas consideramos que está ainda na terra, ou seja, eu vou dar uma reviradinha no que você trouxe, para acompanhar a proposta dele, né? Vou dar uma reviradinha que ele trouxe no entendimento da palavra, através de uma correlação dos 7. Se bem fizeres, está ruim já, né? Se bem fizeres, no 7, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já dá porta, e para ti será o teu desejo e sobre ele dominarás, no 7. O pecado já dá porta, ilusões que salteiam, tá? Vou fazer essa correlação, tá bom?
Então, não é é a questão do te pegar invigilante. Salteia a inteligência nesse sentido. Porque caberia a razão para o discernimento, mas também a vigilância. Tá? Para fazer o filtro. E nós nos deixamos levar, tá? Por esses elementos que permeiam em função da nossa vigilância no nosso dia a dia. Tá? Então, soltear a inteligência é isso. Você pode dizer, isso é verdade ou isso é ilusão? Será que foi isso mesmo que eu entendi? Tá? E nós, muitas vezes, optamos por uma escolha. Tudo bem lá, Brena? Tudo bem? Ah, tá, gente. Estão todos muito tranquilos, tá? Foi uma quedinha ligeira, um desmaiozinho súbito, mas que já voltou. Então, a história é, vocês não tomam café, né? Pode ser isso? Não, é outro probleminha, mas a filha dele é carro. Ah, tá, gente. Então, ótimo. Já está entrando no café. Na pressa a gente volta, né? Mas, então, essa questão aí do já na porta, podendo vir para dentro de nós. E muitas vezes assumindo uma posição que não caberia. Tá? Então, esse salvear seria mais do que o salvo, o não contato. Seria uma miscigenação daquilo que é real e daquilo que é ilusório. E cabendo novamente o resgate dos padrões primordiais, inicialmente vivenciados em Adão, para que eles não se percam. Porque nós vamos só aprimorando, gente. Né? Nós vamos aprimorando os elementos de manifestação. Alguém mais pode falar? Se for? Vai guardar um pouquinho, eu estou com uma declaração de um batista. Porque quando chega um provérbio da qualidade, por mais que conhecer Jesus, ele faz até uma semelhança, se era Jesus mesmo que tinha ele, e na hora que encontra, manda os discípulos para ele e fala assim, é preciso que eu diminua e cresça. Então é nessa hora que eu estava imaginando que o Caim estava naquele nível, ele foi 4 semanas. Exatamente. É um reconhecimento do espaço daquele que O valor novo ali, fala, não, segue. Deve permanecer como o valor a ser edificado, né? O valor novo, né? Aquele que reflete a nossa reforma íntima, a nossa proposta de crescimento, né? Tá bom? Exatamente. Então seriam elementos que facilitam os catalisadores para o pegar na frente. Podemos mais um pouquinho, gente? Então ficou claro, e agora vamos para o 2. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Esse versículo, nós vamos dar para ele assim, um tempo mais especial, né? Quando lavares a terra. O que ele era? Lavrador, não era? Então aqui define-se que aquilo que foi conquistado não é perdido, tá? O que pode modificar nas circunstâncias da vida, o que pode modificar não é nem sempre a ação, mas os elementos facilitadores da ação. O que ele até então tinha, ou tinha em suas mãos como elementos facilitadores por ação da misericórdia, agora, num plano de maldição, ele já está num padrão expiatório. E se o padrão é expiatório, ele será o quê? Um elemento a trabalhar sem ter respostas. Tá? Não te dará a sua força. Esse plano nutritivo que a terra até então oferecia, deixa de existir. A força como elemento nutritivo.
e qualifica a condição. Fugitivo e vagabundo será na terra. Vamos trabalhar um pouquinho entre fugitivo e vagabundo, nós já tínhamos falado que nós íamos gastar um tempinho nessa avaliação. Fugitivo e vagabundo será na terra. O que é um vagabundo, gente? É um ocioso? É a pessoa que fica vagueando? Errante? Não escrito errante, mas errante na acepção da palavra, né? Como alguém que faz o quê? Anda sem destino, sem função, sem orientação. E o que ele faz? Gasta suas energias e o seu tempo fazendo o quê? Nada. Então, olha só qual que foi a condenação de Caim. Ele ficar numa condição, olha você vê, perdido, desorientado, né? Andando para lá e para cá, sem ter a força da terra. Porque qual que é a força, gente? Que a gente obtém quando reencarnado. Ai, gente, vocês não acham que quando você faz uma coisa e olha, assim, nossa, foi lindo. Deus não ficou feliz, não. Isso muda, não houve. Quando aquilo que nós conseguimos realizar deu certo, né? A felicidade também a satisfação, não tem esse limite intuitivo. Olha, deu certo, o ideal foi trabalhado e nós estamos conseguindo encaminhar nesse sentido, queria fazer uma creche, já estamos conseguindo. Isso é só questões pessoais, não? Questões mais abrangentes. E as questões pessoais, assim, nossa, eu queria controlar a minha impulsividade. Eu estou vendo se eu já consigo contar até 3 antes de dar a resposta. Eu já não ouvi contar até 3, né? Mas já consigo contar até 3. Então, essa seria a gratificação. Dar a força seria a gratificação. Agora, o vagabundo tem essa gratificação? Não tem, gente. Ele não viu o fruto do trabalho dele, ele está aqui, amanhã está lá. Tá? Sem endereço. Tanto que esse negócio, né? Solto. Denise, então quando ele mergulha no campo dos olhos, foi uma força de atração que puxou ele para mim? Ou ele próprio elegeu o campo como que diz, eu vou me esconder ali, porque nesse momento eu reconheço que eu não dou conta de mais nada além do que eu estou fazendo até agora, então eu vou ficar quieta aqui até ver o que vai acontecer lá na frente. Chega lá, eu vejo uma questão de sentido diferente, né, entre Caim e Abel. Então, aqui que eu tenho decidido, é o que dá a diferença numa energia. Por exemplo, o ódio seria a mesma energia, agora não tem muito sentido. E esse que você falou, a questão do desejo, dele, tá. E porque ele já sabia, se fizer bem, se fizer mal, você poderia voltar a conta. Contra ti. Ele se levantou, ou seja, ele fez mal por escolha. né? E aí me lembro da questão de levantar, que trabalha em várias situações, né? De levantar com ele, com meu pai, levanta chorando, né? Ele escolheu levantar contra. E ir para onde, gente? Ele foi para onde? Para a terra de Nod. E essa são raças vagabundos, né? É como dois como se o início da maçã não sei qual para ele, sendo lavrador, ele estava fixado. Isso. E aí eles começam agora a começar errado. Não é fixado. E tentando no caminho de Abel. Já era, tá bem. E você sabe que esse significa Nod? Procurei, porque eu comentei semana passada para a gente achar a localização social. Mas a palavra Nod significa vaguear. Vaguear. Então é a terra, estamos vagueando. É a terra de ociosidade, esse tempo acabou, né? Tem um comentário aqui.
Porque isso é uma advertência fortíssima para nós. Muito forte. Todos aqueles que pecaram contra o irmão, cometeram um erro contra o irmão, um crime contra o irmão, vai ser vagabundo e vai ser fugitivo. Acontece hoje. Observem, todos aqueles que matam, o que eles fazem a primeira coisa que fazem? Né? Agora vamos observar todos aqueles que matam, fazem um crime de homicídio. Todos aqueles que cometem um crime de homicídio começam a partir daí a sua derrocada, começam a se encarnar. A vida dele não progride porque está nem a terra vai responder. Vai ficar o quê? Pagando. Vagabundo faz a pena de nós. Nada vai dar certo para ele. Nada fixa na vida dele. Então ele fica esse alerta, porque já vem desde cair. Primeiro crime, até hoje acontece isso aí. De nós aquela coisa que a gente já faz, fecha, de repente não participar mais, Que isso? Não nutre. Ele não recebe a força da fé. É porque o que acontece quando ele escolhe o mercado forma da vida, né? E aí fica evidente no sentido aí que a Santa Isabel, que é luz, evidencia a fé do Caim. Então ele vai ser reconhecido, não é porque ele mostra, mas é que a luz existe. Aí o ensino da luz sempre seria que é silencioso. Então, rapidinho, tá? Não, não. Depois da semana que vem, que já são 10 horas, né? A gente fica distanciadamente. Semana que vem você traz até o início, tá? Porque a gente retorna semana que vem, a partir dos positivos de vagabundo, tá? Que esse é um aspecto que nós precisamos trabalhar muito bem. Vamos fazer nossa igreja.